Nessa série de vídeos eu vou falar sobre os fundamentos técnicos de como usar os displays mais inteligentes. Vou falar sobre o hardware, sobre o software, sobre o ecossistema de uma forma geral. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre os fundamentos da plataforma como um todo. O que são os displays inteligentes? O display inteligente é um dispositivo que facilita a criação de interfaces gráficas. Ou seja, se você tem um equipamento microcontrolado, ou com um processador, ou com um CLP, que você quer colocar uma interface gráfica legal, com interação via touch panel, é muito fácil usando um display inteligente, porque ele já reúne o touch panel, já reúne o LCD, a tela, e um controlador gráfico embutido que faz todo o gerenciamento dos visuais e da interação com o usuário. Então, qualquer controlador que você estiver usando, qualquer microcontrolador que tenha uma porta de comunicação serial, vai dar certo fazer essa integração. No display mesmo, ele já tem a memória flash, que armazena toda essa parte da interface gráfica. Os botões, os mostradores, os teclados, os sliders, as imagens, tudo fica armazenado na própria memória do display. Então o seu controlador não precisa se preocupar em ter espaço suficiente para armazenar isso. Vai simplesmente haver uma troca de informações de um lado para o outro lado. O display manda informações referente ao que o usuário interagiu com ele, e o micro manda informações para atualizar valores, trocar de tela eventualmente, pedir informações se ele precisar também. E aí, essa interface gráfica do usuário, ela é criada no computador. A gente tem um software, o Enkview Studio, que você arrasta os botões, os sliders, todos os elementos gráficos, arrasta ali na tela e vai formando a interface do jeito que você quiser. Por conta disso, é muito fácil de criar os projetos, mas mais importante talvez até, é muito fácil de alterar depois. Você não vai ter que escrever nenhum código. Se você estruturar o projeto de uma forma legalzinha, ele fica muito fácil, por exemplo, alterar as cores, alterar as posições dos botões, alterar tudo de uma forma muito fácil à medida que o design do seu produto for evoluindo, seja porque mudou a parte estética dele, ou porque ele ganhou novas features e você precisa de novas telas, novos botões e por aí vai. Juntando toda essa ideia, então, o investimento de recursos em desenvolvimento para colocar uma tela legal, uma aparência bonita, uma interatividade mais avançada para o seu usuário do seu equipamento, esses investimentos são muito reduzidos. Você ganha tempo de desenvolvimento, você ganha valor financeiro também, por não ter que lidar com essas integrações todas do LCD, do controlador e todas as outras partes desse modo. E então é uma maneira muito robusta, muito eficiente, robusta tanto fisicamente quanto em termos de arquitetura de projeto, velocidade de desenvolvimento e tal. Então esse é o propósito do display inteligente, é facilitar a inclusão de uma interface gráfica com interatividade via touch panel para basicamente qualquer equipamento. E a gente aqui na Victor Vision, a gente disponibiliza vários recursos para você entender como usar os nossos produtos e tirar suas dúvidas e tudo mais. Esse vídeo em si, essa série de vídeos, é um dos recursos, mas a gente tem já publicado uma documentação escrita, em formato de wiki, que está aqui. Nela é onde basicamente é o ponto de partida para todas as informações. Então lá tem o link para download do software, tem os links para as demonstrações que a gente tem, para alguns vídeos no YouTube também tem os links para tutoriais. A biblioteca de comunicação, que é uma coisa muito importante, também está lá disponível o link para o GitHub, onde a gente disponibiliza essa biblioteca. E falando um pouquinho sobre a Wiki, como navegar aqui na Wiki, aqui é a página inicial, mas você pode vir aqui na introdução para ver um pouquinho sobre o que eu falei já, sobre o que é o produto, quais são as vantagens e onde ele é usado. Você pode vir aqui no Installation para fazer baixar o instalador do Enkview.
você pode vir aqui no Quick Start, que ele dá uma passada geral sobre as partes do display, né? O que são os periféricos, os módulos e como fazer um começo rápido ali mesmo, né? Passar um projeto no display, como que transfere o projeto e tal. Aqui na parte de recursos importantes fala sobre os vídeos. Tem o link do GitHub pro protocolo, né? Tem aqui, ó, aqui embaixo, ó. Tem o link, né, do GitHub da biblioteca que eu comentei. Então, se eu vier aqui, tem disponível todo o código para baixar e usar e já estabelecer comunicação facilmente no seu controlador, né, com o display. E tem uma seção aqui só falando, né, dos protocolos, tem os periféricos e cada parte aqui tem tips and tricks aqui também, uma parte legal, né, de como fazer algumas coisas específicas. Mas você pode buscar aqui também, né, por exemplo, sei lá, verbal, né, eu queria entender mais sobre os verbos. Então ele já na própria busca aqui da wiki você já consegue encontrar os conceitos que você tá querendo saber mais sobre e tal. Mas o principal aqui, né, para começar mesmo, esses na seção começar aqui, né, Getting Started. E essa é a wiki que a gente vai atualizando com frequência também, adicionando mais informações ou melhorando a qualidade das informações que estão aqui. E, além disso, lógico, a gente tem nossa equipe de suporte técnico, né, também. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre como usar o produto, está com uma dificuldade ou está com alguma pergunta ou algum feedback sobre os nossos produtos, né, a solução como um todo, ou sobre a documentação também importante, né, se alguma parte dessa documentação que a gente disponibiliza você sentir que está faltando alguma informação importante para o que você está tentando fazer, conversa com a nossa equipe de suporte, com a nossa equipe da Victor Vision e a gente vai abordar isso, né, e melhorar os nossos materiais à medida que a gente for recebendo feedback, além das nossas melhorias contínuas mesmo, né. Então, falando, né, sobre o suporte e assistência, o que a gente oferece, né, a Victor Vision? A gente tem suporte e assistência. A gente tem uma equipe de engenharia aqui, né, que é a nossa equipe de suporte técnico, que está preparada para tirar as dúvidas sobre os displays, né, como usar, sobre o software, sobre o hardware. E é só entrar em contato com a gente via WhatsApp, está disponível no nosso site também, né, o contato. E além do atendimento ao vivo ali, né, no WhatsApp, a gente também pode marcar treinamentos adicionais, treinamento inicial básico, alguma coisa nesse sentido, ou às vezes alguma coisa mais avançada, né? A gente marca um treinamento aqui com a nossa equipe e pode ajudar vocês no desenvolvimento dos seus produtos, seus projetos, né? Então, além do suporte, né, que é a ajuda para entender como funcionam os produtos, a gente também tem um serviço de assistência técnica, que é o serviço de reparo, né? Então, se você danificou o display, seja em campo, ou seja na linha de produção, alguma coisa assim, pode mandar para a gente para a gente fazer uma avaliação e ver se tem como fazer um reparo no produto em vez de ter que, né, descartar e comprar um novo inteiro. Aí no nosso site aqui, né, nesse link aqui também, a gente tem todos os passos para como fazer esse envio, né? Então o primeiro passo é entrar em contato com o suporte técnico para eles fazerem uma pré-avaliação e aí vai seguindo os próximos passos até chegar na etapa de mandar para a gente avaliar e dar o nosso laudo técnico. Falando agora um pouco, né, sobre os softwares que a gente tem disponíveis para essa linha de displays mais inteligentes, a gente tem o UniQView Installer, que é o que está disponível para baixar ali diretamente na nossa wiki. E é ele que vai instalar e manter atualizados os outros softwares. Os outros softwares, né, o principal é o UniQView Studio em si, que é o software onde você de fato, né, faz a criação das interfaces gráficas, que vai rodar ali no display mais inteligente. E tem o UniQView Terminal também, que é um terminal de comunicação serial, né, para o computador conversar com o display. Ele não tem muita utilidade prática no desenvolvimento, ele é mais usado quando a nossa equipe de suporte, por exemplo, precisa fazer alguma depuração ali, né, fazer alguns testes junto ao cliente e para ver como é que está a comunicação serial, né, avaliar alguma questão ali. Então, para o desenvolvimento mesmo da interface gráfica, né, o que importa aqui é o UniQView Studio.
A parte de terminal não é muito relevante porque a biblioteca de comunicação serial ela já lida com tudo isso, então a gente não precisa aprender como funciona o protocolo. E aí, né, todos esses aplicativos eles são mantidos atualizados de forma automática. Falando em atualização, né, falar um pouquinho sobre a cadência, né, de atualização que a gente tem nessa solução completa, né, dos displays mais inteligentes. O software, que é o UniQView Studio, né, o principal ali, ele tem bastante atualização, né, com bastante frequência a gente solta features novas ou coloca correções ou melhorias de usabilidade. Então, tende a ser aí uma vez por mês, mais ou menos, tem uma atualização do UniQView Studio, né, que é o software de criação de interface gráfica. O hardware, que são os displays em si, e alguns acessórios, né, que depois eu vou comentar, esses já são mais raramente atualizados, tende a ter aí, no máximo uma atualização por ano, é o típico assim, de atualizações do hardware em si, né? Que é algumas melhorias, alguma otimização, né, de eficiência, alguma coisa ali, tende a ser só isso que muda no hardware. E o firmware, que é o código, né, o programa que roda dentro do display mais inteligente, né, que faz essa inteligência toda dele acontecer, ele não tem uma cadência muito específica de lançamento de atualizações, né? A gente lança às vezes alguma feature nova ou coloca alguma correção, alguma melhoria também de eficiência ou de velocidade, performance, alguma coisa assim, mas não tem uma periodicidade muito regular, tá? Então a gente vai lançando essas atualizações, né, do firmware direto ali dentro do UniQView Studio. A gente lança a atualização, fica piscando ali, né, avisando que tem uma versão nova do firmware disponível, mas não tem uma regularidade, assim. Um pouquinho sobre a nomenclatura dos displays mais inteligentes. Aqui, né, é o part number, né, que é o modelo do display. Ele tem um pouco de informação dizendo sobre as características do display, então ele mostra aqui a resolução, abreviada, né, mas mostra a resolução, mostra o tamanho diagonal da tela, né, que é o tamanho nominal do display, 7 polegadas nesse caso aqui, por exemplo. Ele fala se ele tem um touch panel resistivo, que é o T, ou capacitivo, que é o P. Em alguns casos mais raros, né, se ele não tem touch panel, que seria o N aqui. E no final aqui a variante do hardware. Esse número aqui, né, ele não significa nada especificamente, é só se a gente tem múltiplos displays do mesmo tamanho, mesma resolução, com diferenças de hardware, que não são atualizações sequenciais, né? Por exemplo, algum que tem um brilho mais alto no LCD, alguma coisa desse tipo, vai ser outro final aqui, outra variante. Mas ela por si só não significa nada, né? Tem que ver na especificação do produto quais são as características dele. Agora, dito isso, a nossa linha completa, né, de tamanhos, ela vai de 2.8 polegadas, né, o tamanho diagonal do display, até chegando aqui em 15 polegadas, que é o maior que a gente tem nesse momento, passando por todos esses tamanhos aqui. Uma coisa legal é que não tem essencialmente diferença nenhuma, exceto o tamanho do display entre esses tamanhos mesmo, né? Eles funcionam da mesma forma, mesma alimentação. O projeto usa o UniQView Studio igualzinho, o que muda é o tamanho. Então, o próprio UniQView Studio ele tem uma ferramenta lá para você exportar o seu projeto para um outro tamanho e já redimensionando. Então, ele tende a já ir inteiro, tudo pronto, assim. Você tem que fazer às vezes algum ajustezinho, né? Por exemplo, um display que tem um aspecto mais quadrado, se você migrar para um display com um aspecto mais retangular, né? Aí talvez tenha que fazer um pouquinho de ajuste, mas tende a ser muito fácil a migração entre esses tamanhos. E falando, né, em facilidade de migração, os displays mais inteligentes, né, que é a nossa linha de displays mais avançada, eles fazem parte de um sistema que a gente chama de modular. Modular em que sentido? A gente não tem um monte de displays diferentes, um monte de modelos diferentes de um mesmo tamanho
só que com características diferentes. Por exemplo, um com comunicação TTL, um com 232, um com 24 volts de alimentação, um com... né, e por aí vai. A gente tende a ter no máximo 2 displays de cada tamanho. Por quê? Todos eles têm a mesma faixa de alimentação, 4,5 volts até 25 volts, e todos eles têm interface elétrica única, que é nível TTL-CMOS de comunicação serial. Aí, ok, isso parece um limitante, mas na verdade isso é um benefício desse sistema. Por quê? Pela modularidade. Aí você fala, tá, ok, mas eu preciso de um display que tenha 232, RS232, ou um que tenha 485, e por aí vai. Para que isso funcione, né, que a gente consiga aplicar os nossos displays em qualquer cenário, a gente usa um sistema de acessórios. Esses acessórios são o que dão as capacidades adicionais para o display. E cada display tem 3 portas de comunicação serial, né? Então você poderia inclusive ter mais de um acessório sendo usado naquele display ao mesmo tempo, para ter comunicação com mais de um protocolo, por exemplo, né? De nível elétrico, por exemplo. Esses acessórios, né, eles são vendidos separadamente. Então, você faz o pedido, né, do seu display, já pedindo o acessório específico que vai ser usado no seu produto em particular. Então, né, ilustrando aqui, exemplificando, um display, né, ele tem as 3 portas, ele poderia estar uma delas ligada num acessório que converte para RS232, um para 485 e mais algum outro aqui, né, dos acessórios que a gente vai ter disponível. Aqui nessa foto é um exemplo, né? Esse aqui é um display de 4.3 polegadas e ele está ligado aqui num acessório para conversão para nível RS232. Então, né, desse lado aqui é o TTL normal dele, mas aqui desse lado já dá para ligar num dispositivo que seja RS232. Ou dá para ligar no barramento 485 se for um outro acessório. Então essa que é a ideia, né? O display é o mesmo para qualquer aplicação, o que muda é os acessórios que vão mudando as capacidades desse display. Então, falando, né, sobre os acessórios, a gente tem duas categorias de acessórios. A gente tem os acessórios de desenvolvimento, que são os acessórios que só é para usar durante o seu desenvolvimento. Eles não podem ser usados em produção, né? Eles não podem ir para campo. Hoje a gente tem 2 acessórios, que é PB02 e PB03, que é basicamente, né, essa aqui para ligar no computador e fazer comunicação serial ali com o computador se precisar para alguma questão, né, que nem eu falei anteriormente, ligar no terminal de comunicação, fazer algum teste. E também para alimentar o display facinho, né, porque ele tem esse conector jack aqui para alimentação fácil. E a 03, PB03, que é para um shield, né, de Arduino, que você pode colocar em qualquer placa que seja compatível com aquela pinagem do Arduino Uno, né, aquela clássica assim. Também para facilitar o desenvolvimento, né? Isso aqui não é para ser usado de forma nenhuma em produção. E essa PAB02, né, ela funciona apenas com o nosso terminal Unique Terminal lá. Porque o display assim, né, se você conectar ele no computador usando algum conversor USB serial genérico, ele vai conseguir comunicar com o computador. A questão é que, né, para já estar com o protocolo embutido e usar essa placa aqui também, aí precisa do Unique Terminal mesmo. E aqui, né, que entra de fato a parte da modularidade que eu comentei, os acessórios de produção. Ou seja, esses aqui são feitos de fato para ser usado em conjunto com o display em campo, em produção de fato. Hoje a gente tem esses 3, que são um para converter para RS232, um para converter para RS485 e um só para conversão para conectores legado, né, das linhas antigas que a gente tem. Às vezes você tem um equipamento que já usava um display nosso, da nossa linha mais antiga de displays inteligentes, e você não vai conseguir alterar nesse momento a sua placa, né, sua PCB, para ter um conector compatível com a linha nova, então pode usar essa plaquinha de conversão para usar, né, sua placa legado com o display da linha nova. A gente vai lançar mais acessórios, mas no momento são mais que a gente tem. Inclusive, né, se você tiver uma necessidade específica para o seu produto, pode conversar com a gente e a gente vê de desenvolver um acessório
para compatibilizar, né, o seu produto com o nosso display em casos mais específicos. E agora só só algumas recomendações, né, que a gente dá para quem está começando a desenvolver com esses displays mais inteligentes. A gente recomenda que se use 12 volts como tensão de alimentação para o display, se for possível, né, se você estiver disponível, é o melhor, porque é uma tensão ali, né, bem comum e central na faixa que o display aceita, então ela tende a ser mais estável, né, porque mesmo que por exemplo, incidir alguma oscilação na rede, alguma coisa assim na rede de alimentação, o 12 volts está bem no centro, então ele tende a ser mais estável do que outras tensões. Embora você possa usar qualquer uma das outras que a gente especificou na faixa ali. Outra questão também importante, né, que são as atualizações em campo. É possível atualizar tanto o firmware do nosso display quanto o projeto, né, de interface gráfica que está rodando nele via serial. Ou seja, isso permite que se você estiver usando algum controlador com conectividade remota, né, em campo, você pode fazer atualizações do que está rodando no display em campo. E a nossa biblioteca de comunicação já inclui as funções, né, os métodos ali, para fazer isso de forma bem fácil, né, a atualização em si. Então, sempre que possível, a gente recomenda que você coloque no seu produto a capacidade de fazer atualizações remotas em campo, né, no display. E, mais ou menos conectado com essa questão, né, a gente também recomenda que na sua linha de produção, antes de, né, terminar a fabricação do display, do seu produto com o nosso display e enviar, que você atualize o firmware desse display para ele sempre ir com a versão mais recente que a gente tem disponível. A gente também recomenda que isso seja feito, né, antes de enviar os produtos para ser vendido e tal. E a biblioteca, né, de comunicação, que eu citei algumas vezes aqui, o display ele tem alguns protocolos suportados, né, mas a gente recomenda sempre usar o protocolo padrão dele, o protocolo nativo dele, que a gente chama de Lumen Protocol. Mas você não precisa implementar, na verdade não deve implementar esse protocolo no seu controlador. Né? O que a gente recomenda fortemente pega a nossa biblioteca, ela é escrita em C, e então ela basicamente funciona em qualquer microcontrolador, né? Porque ela é escrita em C puro, e incluindo essa nossa biblioteca, o seu controlador já vai conversar com o nosso display de uma forma muito fácil, sem ter que fazer a sua própria implementação. A gente recomenda que não seja feita a implementação. A gente ainda não publicou também, mas está em vias de publicar uma versão dessa biblioteca em Python, né? Então também se você tiver necessidade eventualmente de que ela funcione em outras linguagens, também pode conversar com a nossa equipe. E por fim, só reiterando, né, os acessórios de desenvolvimento não devem ser usados no produto final, porque eles não foram feitos, não foram testados, né, não foram feitos com a intenção de ser colocado em campo, então a gente não garante que eles vão funcionar em campo. Por isso a recomendação de não colocar em campo de forma nenhuma acessórios para desenvolvimento, beleza? Então, essa é uma passada geral, né, sobre os fundamentos desse ecossistema, né, o propósito do display, como funciona, né, essa modularidade e tal. E se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Nessa série a gente vai ter outros vídeos sobre fundamentos das outras partes. E é isso por enquanto. Valeu!